Nos últimos 30 dias, eu investi mais de $355.000 em anúncios somente usando um criativo. E nessa aula curta e simples, eu vou te mostrar exatamente como eu fiz isso, qual foi a estratégia de campanha, qual foi a estratégia de criativo e como que eu fiz para sustentar toda essa escala em somente um anúncio, te mostrando os segredos por trás da minha operação que lucra mais de $100.000 por mês, todo santo mês, depois de pagar imposto, depois de pagar colaborador, depois de pagar todo mundo. Eu vou te contar alguns hacks também que você pode aplicar aí na sua operação. Então, vem pra tela do PC comigo. Então, perfeito, vamos aqui pra tela do meu PC. Se dá uma olhada aqui, só do dia 1 de julho de 2026 ao dia 31 de julho, foi investido mais de $355.000 em anúncio. E, Arthur, qual que foi o seu ROAS? Meu ROAS médio foi de 1,75. Eu vendo low ticket na Latam e também no mundo inteiro na língua espanhol. E por isso que eu consigo escalar tanto assim. E nesse vídeo eu vou mostrar exatamente os segredos. Eu fiz um documento aqui onde eu expliquei tudo. E também falei alguns dos maiores erros que as pessoas cometem e por isso não conseguem escalar. Então, acredito que pouquíssima gente com esse resultado, ou quase ninguém que tem esse resultado de verdade, vem fazer vídeo no YouTube. É importante que você preste atenção em tudo que eu vou falar e que você realmente aplique na sua operação, porque não é coisinha de R$10.000 por dia, é coisa de 100, 50, 60 mil reais por dia. Então, com certeza, se você aplicar, você vai ter muito resultado. Primeira coisa, rapaziada, é que o problema principal da maioria das pessoas é que passa muito tempo testando o criativo e não valoriza o ativo que testa. O que isso quer dizer? Para quem não sabe, um criativo, ele é formado por ativos. Um criativo, ele é formado por hook, body, CTA, ângulo, formato e avatar. Então, esses 6 elementos vai ser o que vai constituir um criativo. Esses são os seus ativos. A partir do momento que você testa um criativo, você está testando esses 6 ativos. Se você não tiver a metrificação deles, cara, você está jogando dinheiro no lixo. Qual que é o segredo para que você realmente tenha resultado? É que você teste a quantidade certa de criativos, que você valorize esses ativos e os ativos que você validar, você consiga escalar eles por muito tempo. Como, por exemplo, o formato que você vai validar, o ângulo que você vai validar. Arthur, o que é formato? O que é ângulo? Calma aí que eu vou te explicar. O formato é basicamente como você vai entregar a sua mensagem. Já o ângulo vai ser o conteúdo central da sua mensagem. Então vamos fazer uma comparação aqui só para você ver. Um exemplo de formato, podcast. Pega um formato de podcast. Dentro do podcast, isso é um formato, uma embalagem de conteúdo. Nessa embalagem de conteúdo, vai ter o ângulo lá dentro. O ângulo lá dentro vai ser como você vai estar comunicando essa mensagem. Então eu posso pegar, por exemplo, um ângulo conspiracional. Vamos falar de conspiração. O meu público é de emagrecimento. Então, qual é a conspiração que as pessoas têm? Que a indústria farmacêutica está tramando contra elas. Que, na verdade, a grande indústria usa os alimentos para envenenar o corpo delas. Então, o que eu posso fazer? Eu crio um ângulo de conspiração. Esse é meu ângulo de conspiração, baseado em algo que a pessoa já acredita. E daí eu pego esse ângulo e vou embalar ele em diversos formatos diferentes. Quer ver um exemplo? Eu vou atuar aí para você ver. Primeiro formato podcast. Nossa, dona Ana, você não acredita na notícia que eu vi alguns dias atrás. E sabe aquelas grandes marcas? Elas estão envenenando a nossa comida com o composto XYZ para que realmente a gente não consiga emagrecer? Cara, eu estudei isso por muito tempo e realmente eu consigo ver que existem certos alimentos que existem dentro da sua cozinha que são a verdadeira causa de você não conseguir emagrecer de verdade. Não é a sua falta de exercício ou não é o problema de você comer muita gordura. O problema são alguns alimentos que parecem inofensivos, mas na verdade estão estragando todo o seu resultado. Ângulo, conspiração. Já, formato podcast. Já, vamos pegar um formato GC? Eu vou colocar esse formato aqui só para vocês verem. O mesmo ângulo, só que com um formato diferente. Pessoal, vocês não acreditam no que eu acabei de ver. Sabe aquelas grandes indústrias, sabe aquelas grandes marcas? Vocês acreditam que elas estão tramando contra a gente? E o verdadeiro motivo de... Cara, eu tentei emagrecer por muito tempo e não consegui. E eu sempre colocava a culpa em mim, ou no meu personal trainer, ou no Monjaro que não funcionava. Mas a verdadeira culpa, cara, eu acabei de descobrir que é dessas grandes empresas que colocam o composto XYZ dentro de algumas comidas que parecem saudáveis, mas na verdade impedem você de emagrecer. E são comidas viciantes que você vai comer e nunca vai conseguir emagrecer. Cara, eu recebi uma lista aqui de um amigo meu que era gordo há muito tempo. E daí, depois de pegar e parar de comer os alimentos dessa lista e começar a seguir ali uma rotina bem exata, ele conseguiu ter resultado, conseguiu emagrecer. E, cara, eu tô usando isso e tô emagrecendo finalmente. Eu simplesmente não acreditei quando eu vi isso. Então, se você quer acessar agora, eu deixei a lista desses alimentos aqui. Só clicar no botão abaixo e acessar. Então, perfeito. Você conseguiu entender?
O ângulo da mensagem é o mesmo, é a conspiração. Então vai ser a conspiração contra a grande indústria. O ângulo é o mesmo. O que muda é o formato. Em um, eu falei em um formato podcast com a tela vertical, em outro, eu falei em um formato UGC com a tela horizontal. Eu podia dar 1000 exemplos de formatos aqui, mas eu acredito que você é inteligente e você já conseguiu entender. Então, a partir do momento que você entende que o seu criativo é feito por ativos, existe o formato e ângulo, você vai pensar, Arthur, o que é mais importante? As partes mais importantes de um criativo, você vai começar de cima para baixo. Você vai começar primeiro pelo ângulo. O ângulo é a parte mais importante do seu criativo. Depois do ângulo, vem o formato. Então, qual que é o segredo para eu fazer dinheiro de verdade? Para eu comprar Rolex, comprar Porsche, realmente fazer dinheiro, Arthur? O segredo, cara, é você validar um ângulo. E isso que a maioria das pessoas não tem consciência. Você só precisa validar um ângulo para você começar a ter resultado. Então, você não precisa testar 1 milhão de criativos. Você precisa validar um ângulo. E Arthur, como que eu faço para validar um ângulo? Vem aqui que eu vou te mostrar agora na tela do PC. Arthur, eu quero fazer uma leva de criativos para eu testar. Como que você vai fazer? Você vai fazer basicamente 9 criativos. Desses 9 criativos, você vai dividir em 3 ângulos, 3 bodies para cada ângulo, e você vai fazer um hook cada body. Se você não sabe, Arthur, o que é hook, o que é body? Cara, vê uma aula que eu tenho aqui no meu canal que chama Como Fazer Criativo de 1 milhão por dia, onde eu explico toda a estrutura lógica de um criativo. Mas você já entende, continua comigo, que você vai pegar toda a visão agora. O que você vai fazer, cara? Você vai pegar, por exemplo, 3 ângulos. Arthur, me dá um exemplo de como que eu consigo achar ângulo. Você vai ter que achar as crenças do seu público sobre aquilo. Então, logicamente, você já tem que ter uma oferta. Arthur, minha oferta é de emagrecimento. É ali o emagrecimento, truque da banana. Vamos dizer que é o truque da banana. Então, o que a gente vai pegar? A gente vai pegar o público-alvo, vai entender quais são as crenças, e com base nas crenças, a gente cria ângulos. Tem algumas formas de você conseguir criar ângulos. Você consegue criar ângulo com base nos seus concorrentes que já estão escalando. Você consegue criar ângulo com base nos vídeos virais das pessoas que o seu público consome. E você consegue criar ângulo com base também nas crenças desse público. Eu vou dar exemplo aqui, vou criar 3 ângulos para vocês verem isso na prática. Então pega aqui, vou colocar aqui, por exemplo, ChatGPT, pode ser ChatGPT Premium, pago, não importa, e vou dar um prompt para ele aqui muito simples. Chat, eu tô vendendo um produto para ajudar mulheres a emagrecerem e basicamente eu preciso entender quais são as crenças positivas e negativas que essas mulheres têm sobre o próprio corpo delas. Quem elas acreditam que são os vilões em comum, quem elas acreditam que estão impedindo elas e em quem realmente elas colocam a culpa. O verdadeiro propósito disso é eu conseguir encontrar ângulos de anúncio que vão validar realmente. Primeiro passo quando você vai fazer criativo, você vai lá, vai encontrar o ângulo. A partir do momento que você encontra esse ângulo, aí você vai continuar. Então, perfeito. Vamos pegar aqui algumas crenças. Crença central. Meu metabolismo é ruim. Eu começo e não consigo manter. Depois de certa idade ficou muito mais difícil. Minha rotina não permite. Já tentei dieta, mas volto a comer errado. Então, vamos pegar aqui, ó. Vamos pegar primeiro. Meu metabolismo é ruim. Isso daqui é uma crença que a pessoa tem. E você consegue formular um ângulo com base nessa crença. Então, você consegue pegar um ângulo, vamos dizer, de ângulo contraintuitivo. Eu vou deixar aqui embaixo uma lista de 30 ângulos para você utilizar. Então, se você quiser, é só vir aqui embaixo e pegar esses 30 ângulos, porque eu já sei todos de cabeça. Mas vamos pegar um ângulo, por exemplo, contraintuitivo. Contraintuitivo. Qual é a crença que a pessoa tem? Meu metabolismo é ruim. Então, meu primeiro ângulo vai ser o ângulo contraintuitivo. O que eu vou falar para a pessoa? Vamos ver algum gatilho que chame atenção. Como, por exemplo, quanto mais ruim for o seu metabolismo, mais você consegue emagrecer enquanto dorme. Isso é uma chave de contraintuição dentro da cabeça da pessoa. Porque ela sempre pensou que o metabolismo dela é ruim. E daí, do nada, vem um cara e fala que, na verdade, o segredo para emagrecer é ter um metabolismo ruim. Aí você vai ter que, obviamente, falar sobre a sua tese e provar aquilo. Então, perfeito. Peguei o primeiro ângulo, contraintuitivo. Ângulo contraintuitivo. Vamos pegar o segundo ângulo. Então, vamos pegar o vilão falta de tempo e vamos criar um ângulo em cima de falta de tempo. A gente tendo ali com base a falta de tempo como um problema, a gente aí consegue pegar outro ângulo. Consegue pegar um ângulo contraintuitivo, consegue pegar um ângulo também de fofoca. Então, por exemplo, vamos pegar um ângulo de fofoca para a gente ver como que a gente consegue adaptar o problema ali, a falta de tempo, que é uma crença dentro da cabeça da pessoa, para a gente adaptar num ângulo de fofoca. A gente consegue adaptar isso meio como um depoimento, não sei se seria um ângulo de fofoca. O que eu pensei? Eu pensei o seguinte, você consegue adaptar essa falta de tempo da seguinte forma, com um depoimento de um avatar transformado. Então vamos pegar aqui, isso não é um ângulo assim propriamente dito, mas só uma ideia que me veio na cabeça aqui. Um avatar transformado. Achava que era falta de tempo,
mas na verdade era X. Então, por exemplo, dentro desse ângulo, o que eu posso falar? Qual pode ser a minha comunicação? Pode ser a seguinte: quando me perguntavam por que eu não conseguia emagrecer e por que eu sempre estava cada vez mais. Vamos pensar. Ó, fazendo ao vivo aqui. Ó, nossa, muito foda. Um dia meu marido me perguntou por que eu sempre tenho que comprar roupa nova. E eu fiquei com vergonha de responder pra ele, porque eu tô sempre engordando. E sempre que ele me pergunta por que mesmo eu indo na academia e fazendo vários exercícios, eu sempre tenho que aumentar o número da minha roupa, eu fico com vergonha e falo que é falta de tempo, que eu não consigo treinar o dia inteiro igual as influencers ricas fazem. Então, eu acreditava nisso. Até que eu vi um post na internet que me falou que, na verdade, quanto mais tempo eu treinar, menos resultado eu teria. E isso explodiu a minha cabeça, porque matou a minha desculpa. Agora, eu fiquei curiosa e realmente eu precisava descobrir qual era o verdadeiro motivo por trás daquilo. Entenderam? Então, fazendo ao vivo aqui para vocês. Eu consigo isso porque eu já faço copy há muito tempo. Mas se você ainda não é um copywriter, cara, qual que é a lógica que você tem que seguir para você conseguir ter esse tipo de ideia? Arthur, como que eu faço para eu conseguir esse tipo de ideia, conseguir esse tipo de feeling e conseguir estar todos os dias ali tendo novas coisas para conseguir acrescentar na minha operação? Cara, você precisa basicamente ter repertório. Quanto mais repertório você tiver, mais você vai conseguir pensar, mais ali base de informação você vai ter dentro da sua mente. E quanto mais informação você tiver dentro da sua mente, as ideias vão vindo. Você não consegue tirar uma ideia do nada. Uma ideia é basicamente uma compilação de coisas no seu subconsciente que você já conhece. Então, quanto mais coisas você conhecer, mais ideias novas você vai ter. Então, cara, o que você tem que fazer? Vai lá na biblioteca de anúncio, pega 20 anúncios dos teus concorrentes que estão escalados e transcreve eles e entende passo a passo por que aquilo está funcionando de verdade. Por que realmente aquele hook está chamando atenção? Qual é o ângulo que ele está utilizando? Qual o formato que ele está utilizando? Por que ele está utilizando esse ângulo? Por que ele está utilizando esse formato? Então, é uma coisa muito mais complexa do que realmente você ir lá, pegar, baixar um criativo, jogar no ChatGPT e fazer dinheiro. Cara, se você quiser, se a sua ambição for fazer 5 mil por mês, 10 mil por mês, cara, perfeito, faz isso. Mas quer fazer dinheiro de verdade? Escuta o que eu tô te falando. Quantas pessoas que abrem um gerenciador e te mostram que gastaram 300 mil dólares no mês, vêm e te entregam um conteúdo desse? Então presta atenção de verdade, não sai desse vídeo, cara. Se sair desse vídeo, você vai morrer pobre. Então presta atenção no que eu tô te falando e vai atrás. Eu vou pegar aqui, só de exemplo, o que eu faria. Então você pega aqui, biblioteca de anúncios, vem aqui, você pode pesquisar, por exemplo, vamos pesquisar aqui na Espanha e vamos pesquisar aqui por... Tem um quiz muito escalado, que é uma empresa bilionária, que é a BetterMe. Vamos pesquisar a BetterMe aqui. O que você tem que fazer? Você tem que entender a lógica por trás. Então, o terceiro ângulo eu vou tirar de um concorrente. E vou fazer isso ao vivo aqui com vocês. Arthur, e como tudo isso leva aos seus 300 mil dólares? Calma aí que eu vou te explicar. Então vamos dar uma olhada nos anúncios aqui. Um anúncio que seja... Aqui, ó, por exemplo, esse daqui, ó. Esse daqui é um vídeo UGC clássico chamando a atenção. Vamos pegar... Então, por exemplo, nem todo criativo seu, você precisa fazer uma copy complexa. Tem criativos simples que vão funcionar. Então, por exemplo, um criativo que ele quebra o padrão e chama atenção, é muito possível que ele funcione. Então, você tem que pegar e levar isso em consideração. Como, por exemplo, esse aqui, ó. Esse aqui é um criativo que chama atenção. Então, você tem que pegar e entender o porquê que aquilo está funcionando. A partir disso, você consegue realmente ter resultado. E qual é o segredo, rapaziada, de eu ter escalado tanto essa minha oferta, mais de 300 mil dólares só de investimento no mês? É o seguinte: a maior parte do meu tempo eu passo validando novos ângulos. E a partir do momento que eu valido um ângulo, aí eu vou escalar esse ângulo o máximo possível. Porque você imagina comigo que você validou um ângulo. Você validou aqui o contraintuitivo que o metabolismo é ruim. A partir do momento que você tem esse ângulo validado, cara, o que você vai fazer? Você vai fazer infinitos criativos com esse ângulo. Então, no final das contas, você só precisa disso. Você só precisa de um ângulo validado para que realmente você tenha resultado e consiga escalar no digital. Essa daqui, rapaziada, eu sou acostumado a fazer aula mais longa, não sou o tipo de cara que faz aula curta, mas essa aula ficou bem curtinha e eu quero que vocês comentem aqui o que vocês acharam dessa aula, se vocês já conheciam o ângulo de criativo. Inclusive, quer acessar os 30 ângulos que eu mais escalo? Vem aqui no link da descrição,
que vai ter um link para você acessar os 30 ângulos que eu mais escalo de forma 100% gratuita. Mas esse daqui é um dos segredos que eu utilizei para gastar aqui 350 mil dólares em apenas um mês. Então, perfeito, rapaziada? Comentem aí, assistam o vídeo também de como fazer um criativo de 1 milhão por dia, que eu vou deixar aqui para vocês conseguirem acessar. E um abraço!